Hoje estou aqui para trazer um tema que é muito recorrente no consultório e que muitas vezes também vem mascarado sobre a forma de um outro sintoma, né? Que é o quê? O medo. Quem não sente medo, não é verdade? Mas muitas vezes o medo que nós estamos sentindo, na grande maior parte das vezes, aliás, todas as vezes que nós sentimos medo, nós já estamos vivenciando isto aqui e agora. O que eu quero dizer com isso? Que cada vez que você imagina, pensa, sente medo a respeito de alguma coisa, nosso organismo já sente, já vivencia como se isso fosse uma realidade aqui e agora. Nosso cérebro não diferencia as coisas que você imagina das coisas que estão realmente acontecendo aqui no real. Então, o que acontece? Você já está sentindo, você já está sofrendo com isso agora. A grande maioria das pessoas tem o costume de se atormentar com pensamentos de medo, se atormentar com ideias, com pensamentos, com situações as quais imagina que possam acontecer, que não gostaria que acontecesse, ou tem coisas que gostaria que acontecesse, mas imagina que não vai dar certo. Então é medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de acontecer o pior, medo da morte. É medo, uma infinidade de medos que nós nutrimos nos nossos pensamentos. E quando nós pensamos, nós sentimos. E você já vivenciando este pensamento aqui e agora, faz com que você sofra as consequências deste pensamento. Agora eu lhe pergunto, você tem este hábito de pensar coisas que lhe atormentam? Ou melhorando a pergunta, você já sofreu com coisas, situações, as quais não aconteceram? Que você sofreu antecipadamente, pré-ocupação, uma pré-ocupação da mente? Já aconteceu com você? Eu aposto que sim. E aposto que foram várias vezes que isso aconteceu. Mas então, as pessoas chegam no consultório, os pacientes chegam e perguntam: o que eu faço? Como que eu faço para modificar essa situação? Eu não tenho controle sobre os pensamentos. E realmente, às vezes parece que nós não temos controle, porque o pensamento vem e nós começamos a pensar sobre ele, como você começa a se angustiar, a sentir as sensações, seu corpo já responde na hora, ou com ansiedade, taquicardia, tensão, musculatura já fica toda tensa, né? Tudo enosado, os músculos. E aí? O que acontece? Como lidar com essa situação? Você começar a tomar consciência. São 3 passos simples para lidar com este problema, com esta situação, mas que vão lhe dar o poder de você começar a transformar o seu estado. A primeira atitude é tomar consciência do que você está fazendo, de que pensamento que ele está atormentando. Tome consciência, é o primeiro passo. O segundo passo é fazer a pergunta e responder. Quantas vezes eu já sofri com coisas que não aconteceram? E aí você vai responder: olha, muitas vezes eu já sofri com coisas que não aconteceram. E o terceiro passo é você mudar o foco do seu pensamento. Você, ao invés de continuar pensando, seguindo aquele raciocínio do medo, né, vendo aquelas imagens, se atormentando com tudo que pode estar acontecendo na sua mente, você mudará o foco para como você quer que aquela situação se resolva. Por exemplo,
uma paciente chegou com a situação da perda do emprego. Essa paciente perdeu o emprego e estava lá apavorada, né, sofrendo com aquela situação, a dor da perda e o medo de não conseguir, o medo em função do medo da crise, da situação econômica do país, as fábricas fechando, empresas fechando, demitindo. E nós começamos a conversar a respeito disso. Bom, existe essa situação, é uma realidade, mas existem muitas empresas que estão abrindo, muitas empresas que estão contratando, que estão expandindo. Então, existe uma escolha de que pensamento você vai escolher estar alimentando. E nós começamos a fazer esse exercício. Ela começou a praticar, tomar consciência do medo, primeiro passo. Segundo passo, fazer a pergunta, opa, quantas vezes eu já me atormentei por nada, né? Quantas vezes sofri sem que tivesse acontecido? Muitas. Ok, e mude o foco. Começou a mudar o foco para o pensamento de como ela queria, que trabalho que ela gostaria, qual a situação, qual seria a sua função, quanto ganharia, a localização. Começou a imaginar isso, a pensar isso. Porque você chegar numa entrevista de trabalho já achando que não vai conseguir, que é difícil, que não vai dar certo, você já chega deprimido. Se chega alguém que está motivado, quem que a pessoa vai selecionar? Não precisa nem responder, não é verdade? Então ela começou a modificar, fazer esse exercício. E antes mesmo da próxima consulta, ela me mandou uma mensagem. Não vou me aguentar esperar até o dia da consulta, porque eu consegui, foi o trabalho que eu pedi para Deus, né? Foi o trabalho, foi a situação, todas as condições. E esse é um caso. Existem diversas formas. Por exemplo, uma pessoa que sente medo de viajar de avião, né? Tem sonhos de fazer a viagem, mas se atormenta tanto com voar que acaba desistindo. Mesma coisa. Tome consciência deste medo, faça a pergunta e modifique o foco. Se imagine fazendo o voo, entrando no avião, voando. Imagine você chegando no seu destino, você aproveitando as paisagens, aproveitando tudo que aquele lugar tem a lhe oferecer. Imagine você retornando, chegando sã e salvo em casa, você contando, compartilhando com seus familiares todas as fotos, as coisas que aconteceram nessa viagem. E faça esse exercício diversas vezes. Você verá que a cada vez que você se imagina fazendo isso, aquele medo vai se dissipando, vai conseguindo, você vai tendo mais recursos, né? Então tiveram vários pacientes que conseguiram fazer a viagem, né? Tinha alguns que até viajavam, mas se sentiam muito mal, tinham que tomar diversos remédios para conseguir fazer. Conseguiram viajar super bem, foram e voltaram felizes, né? Então, é nós mudarmos o foco. Essa é uma técnica muito interessante também para quem às vezes sofre com a síndrome do pânico, ou para diversos tipos de medo, bloqueios, inseguranças. Comece a praticar nesses 3 simples passos, que você verá que você cada vez mais você terá mais energia e disposição para enfrentar as situações de uma forma melhor. Existe também a situação que, por exemplo, pessoas que têm o costume de se preparar. Eu tenho que me preparar para o pior. Eu tenho que estar preparada. Mas será que a gente está realmente preparado? Se é o fato de você sofrer com algo com antecedência, faz que você tenha mais recursos para lidar com essa situação no futuro? O fato de você sofrer com isso com antecedência faz com que você consiga evitar a situação no futuro? Não. O fato de você sofrer com isso não faz que você evite, não faz com que você resolva melhor, simplesmente faz com que você sofra antes do tempo. Se é que você vai precisar sofrer com isso em algum momento, porque muitas das situações acabam simplesmente não acontecendo. Então pratique, exercite, tome o poder da sua vida nas suas mãos, vivendo cada dia melhor. Um grande abraço e uma ótima semana a todos.